Nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre facetas diretas, né? Que é um procedimento que está sendo muito buscado nos consultórios, né? Muitos pacientes querem fazer faceta. Na verdade, para mim, faceta hoje é o que lá atrás foi a lente de contato e que mais um pouquinho atrás foi o clareamento dental, né? E mais um pouquinho atrás foram as facetas de cerâmica, né? Todo mundo tem buscado estética, buscado dentes brancos dentro de algum conceito. E o conceito de hoje, que está na moda, né? Que alguém colocou, não sei quem, fez subir tanto as facetas diretas, o pessoal busca, né? E eu acho que é bem interessante a gente discutir esse conceito, tá? Então, nosso tema de hoje é facetas diretas e eu pedi para colocar o tema simplificando, porque hoje em dia a gente faz as facetas diretas de uma forma um pouco mais simples do que o que era feito lá no passado, né? A gente tem algumas coisas, inclusive vocês até mostraram alguns detalhes aí já no vídeo inicial, de alternativas que nós utilizamos para facilitar, né, a confecção de facetas diretas. Porque não é simples, né? Faceta direta geralmente é de um dente anterior, que envolve estética, né? E não é uma coisa simples de se obter um sucesso. Então, a nossa aula de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre indicações, falar sobre como a gente consegue a previsibilidade do nosso tratamento, né? Falar um pouquinho do que a gente faz sobre o preparo hoje em dia para fazer um preparo que seja minimamente invasivo e o básico das facetas, da parte restauradora, que é saber fazer estratificação. E também apresentar um conceito novo, né, que é o uso das resinas injetáveis, né, que também são uma forma nova que a gente tem utilizado bastante para fazer facetas em resinas no consultório. Então, pensando na indicação, hoje em dia as pessoas elas querem fazer facetas porque elas querem ter o dente branco, né? Dente branco não necessariamente é uma indicação de faceta. Então, dente branco, a gente consegue através do clareamento dental, né? E muitas vezes a gente já tem um resultado adequado com o clareamento. É que as pessoas elas querem um pouquinho a mais. Aí esse pouco a mais, às vezes pode sair caro. E é isso que eu quero discutir com vocês hoje. Então, eu coloquei essa foto, que é uma foto que a gente geralmente usa no curso, que foi uma foto que nem fui eu que tirei, nem eu nem o Leonardo, né? Que nós damos o curso juntos. Aí o Leonardo Zeidan também está assistindo a gente lá no Instagram. A gente recebeu essa foto. Como a gente dá bastante curso de faceta, as meninas viram esse paciente, né? Ele procurou elas para fazer bichectomia e elas mandaram essa foto. E a gente olhou assim, nossa, legal, né? E aí veio a segunda foto no Instagram, sábado à tarde, né? E aí a gente olhou a segunda foto. Olha só, isso é o que o pessoal tem feito, né? Então o pessoal tem buscado estética além do que o tratamento é indicado, né? Então, aqui, para se conseguir um alinhamento nos dentes, para conseguir dentes brancos, colocaram resinas em todos os dentes, inclusive no premolar, criando até uma terceira cúspide, né? Nós temos um premolar tricuspidado, né? Eu vi o Leandro olhando bem, não sei se ele precisa ver melhor, eu aumento um pouquinho, né? Então, aqui, ó, a gente consegue ver o que o pessoal tem feito, que é uma coisa que, teoricamente, não é recomendada. Qual a previsibilidade de sucesso disso, né? Mas o pessoal tem feito muito dessas coisas e é aí que está o erro. Porque quanto aos dentes brancos que colocaram aqui, que fizeram a faceta branca, eu não tenho nada contra, né? Cor é uma coisa que cada um escolhe a cor que quer do seu dente. Agora, essa parte aqui já é a parte que o dentista está errando na indicação, né? Isso aqui foge de todos os princípios da oclusão e a previsibilidade de sucesso é mínima, né? Eu diria que tem uma previsibilidade de fracasso alta, né? Então, isso é uma coisa complexa. E a gente tem visto muito dentista por aí fazendo faceta, entrando nessa moda e fazendo facetas que são coisas que muitas vezes não deveriam ter sido feitas, são mal indicadas, né? São feitas de um modo que tanto quanto precipitado, o paciente ele deveria ter um tratamento integrado, né? Deveria ter feito muitas vezes ortodontia antes para alinhar um pouco melhor os dentes, ainda mais que hoje em dia a gente tem os alinhadores, né, que tornam isso um procedimento bem mais fácil. Deveriam ter feito algum tipo de reabilitação, né?
Sem falar na parte de saúde, né? Saúde periodontal em relação à doença cárie. E aí uma coisa que tem surgido também, que eu gostaria de falar justamente nessa parte de indicação, são pessoas no YouTube falando do que passaram depois que resolveram colocar lente de contato nos dentes. E, na verdade, essas lentes de contato não são nem lentes de contato, na maior parte das vezes são facetas, né? Porque lente de contato a gente sabe que tem uma indicação precisa, né? Feita em cerâmica, com uma espessura muito fina, né? Então, a indicação é um pouco difícil da gente achar para uma lente de contato de verdade. E o que o pessoal tem feito são facetas. E o que eu queria ressaltar é que o pessoal tem feito sem indicação, com previsibilidade de sucesso super baixa, e estão surgindo coisas no YouTube como essa. O pessoal fala tudo o que sofreu, envolvendo tempo de provisório, tempo de facetas que caíram, dor que o pessoal está sentindo porque estão fazendo preparos muito invasivos, né? Ressaltando que tinham dentes rígidos e depois ficaram só com dente fininho, né? Dente de piranha, como alguns falam, né? Só porque é fininho e afiado, que seria um dente preparado, né? Então tem muita gente fazendo preparos muito invasivos e as pessoas estão falando mal, não estão falando bem. Então, só esse youtuber aqui, se a gente for olhar, tem 133.392 visualizações, né? São 133 mil pacientes que ouviram um influencer falar mal de facetas, né? De lentes de contato. Então, as pessoas estão fazendo procedimentos sem saber como fazer da forma correta, sem ter a indicação correta, né? E, ó, 10 mil pessoas colocaram um like para ele. Ou seja, 10 mil concordaram que ele está sofrendo com isso, que não deveria ter feito, né? 220 discordaram. Talvez sejam 220 dentistas que tenham feito algumas dessas facetas, né? Ninguém sabe, porque essa é um tipo de informação que a gente não tem no YouTube, né? E o que eu queria trazer é que a faceta, né, ela não foi desenvolvida para a gente fazer de pré-molar a pré-molar para acertar a cor do dente, né? Acertar a cor do dente, a gente faz isso com clareamento dental, certo? E aí, as pessoas estão passando um pouco dessa indicação. Uma indicação da faceta, que seria uma indicação clássica, seria num paciente que precisa mudar a forma, precisa mudar um pouco da cor, não muito da cor, porque a gente faz um preparo, teoricamente um preparo que deve ficar em esmalte, não pode ser invasivo, e como ele não é tão profundo, a resina não tem um poder tão grande de mascaramento, né? Então, um dente que tem uma leve alteração de cor, talvez até um dente que tenha realizado uma tentativa de clareamento dental e o clareamento não tenha tido tanto sucesso, né? E um dente com alteração de forma, como por exemplo nesse caso, que é um caso que apareceu há 3 semanas na clínica, né? Que é uma paciente que ela tinha agenesia do dente 21 e alguém resolveu fazer uma faceta no dente 22. E esse foi o resultado depois de um certo tempo. Fez errado? Talvez não. Talvez tenha faltado um pouquinho mais de dedicação em alguns pontos, de planejamento, talvez até de um pouquinho mais de técnica, né? Para durar um pouquinho mais, porque era uma paciente jovem, mas ela estava insatisfeita. Isso aqui sim é uma indicação de uma faceta, né? E é o mais difícil. Por quê? Porque quando a gente faz faceta no paciente que ele pede de pré-molar a pré-molar, a gente utiliza geralmente a mesma cor de resina, a gente utiliza o mesmo padrão de escultura em todos os dentes. Nesse caso aqui, não, a gente tem que saber fazer o quê? Uma escultura adequada, tem que saber fazer uma estratificação de resina composta para poder chegar na cor desse dente aqui, né? Do dente Ô, homólogo. Pro, Pode falar. mas tem diferença, não tem? Em fazer com resina e fazer com cerâmica? Se for com cerâmica, a gente consegue alterar mais a cor, mas tem função diferente ou é a mesma função, só que material diferente? O material é diferente, a cerâmica ela é mais resistente,
E a grande vantagem da gente fazer uma faceta cerâmica é que não é a gente que faz, é o protético. Então, o protético, a gente realiza uma moldagem, né? E pela moldagem, o protético faz isso com o modelo na mão. Então, ele vira o modelo de cabeça para baixo, ele olha por um lado, olha por um outro. Ele cansou naquele momento, ele deixa o modelinho ali no cantinho, né? E volta a trabalhar amanhã, né? A gente não, quando vai fazer isso no consultório, tem que sentar e fazer direto. E isso é uma coisa que estressa tanto o dentista quanto o paciente, né? E muitas vezes no final do procedimento, se fica fazendo muitas facetas, você já não consegue nem ver direito o que está fazendo, né? Você precisa terminar porque o paciente também já está cansado. Não tem muito estresse envolvido quando você faz uma faceta direta. E tudo isso a gente tem que dominar a técnica para poder fazer de forma correta. Mas a indicação entre uma direta e uma indireta é muito próxima, né? Só a questão realmente é valor, que a indireta ela vai ter um valor mais elevado e você talvez consiga resultados mais estéticos, né? Porque a cerâmica, o protético vai trabalhar muito bem com ela, né? Já a resina, a gente vai ter todo o envolvimento clínico durante a confecção dessa resina que talvez não nos propicie ter o mesmo resultado. Mas se tiver tudo sob controle, as facetas de resina ela tem resultados excelentes também, inclusive com durabilidade. Ô, professor, o que você acha de algumas técnicas que estão usando agora, tá? Quando da resiliência da resina, fazer na posterior e utilizar a cerâmica pela estabilidade de cor, pela estabilidade do material nos anteriores, né? Então, em relação à estabilidade de cor, a resina composta, atualmente, ela tem uma estabilidade de cor excelente, né? O grande problema é a pessoa que está colocando a resina composta. Enquanto a pessoa ela não souber manipular a resina, se ela não souber polimerizar adequadamente, né, não tiver um aparelho de foco adequado que esteja emitindo uma quantidade de luz adequada, a resina não alcança as propriedades. Então, o que eu diria para vocês em relação ao material é que, se for bem trabalhada a resina composta, ela tem excelentes resultados. E principalmente nesse caso de faceta. Por quê? Porque faceta, o problema não é o desgaste do material, né? O problema realmente é você fazer o preparo e deixar estabilizado para que você não tenha o deslocamento do material, da faceta, né? Porque tanto a de cerâmica quanto a de resina, elas vão ser aderidas pelo mesmo processo, né? E esse é o processo que pode ficar. Inclusive, eu vou mostrar mais para frente um detalhe em relação à posterior e anterior que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Então, isso daqui seria um desafio, certo? Isso aqui é o que a gente tem visto por aí, né? Como eu costumo falar, é o dente do máscara, né? O pessoal um pouquinho mais velho deve lembrar do máscara e tem muita gente com dente do máscara por aí. E isso é foto de Instagram, tá? Não vou falar de quem mais é, certo? Também não vou criticar, porque a pessoa fez o trabalho que achou adequado. Mas nós temos vários problemas aqui. E o principal não é a cor. O principal é em relação à previsibilidade de saúde disso, né? Então, a pessoa fez facetas, não deixou espaço para a gengiva. Vai acontecer o quê? Vai inflamar, tá? E é o que tem acontecido. Muita gente tem voltado para os consultórios, inclusive reclamado, como eu estava falando no YouTube, que tem que fazer manutenção de faceta, né? Por quê? Porque deixaram excesso, os pacientes não conseguem higienizar, ficam com a gengiva inflamada, o que é um absurdo, porque a faceta é um procedimento restaurador que você faz, restaura, e se o paciente mantiver saúde, não vai ter problema nenhum, ela não vai trazer doença, né? Então, aqui seria uma outra coisa que a gente tem que pensar como contraindicação. Eu falei para vocês um pouquinho, né, das indicações, mas estou focando mais nas contraindicações, né? Então, aqui, o que é isso? É um dente que está debilitado. Um dente foi feito tratamento endodôntico, né? Esse dente foi feito tratamento endodôntico, ele já é mais frágil, porque tem um acesso por palatina, certo? Possivelmente, sofreu o quê? Desgaste por dentro para se fazer o tratamento endodôntico, para remoção
de contaminação. Então, ele já não tem mais a mesma estrutura interna que ele tinha. E se eu ainda vou desgastar a vestibular, como por exemplo esse dente aqui, que é o da radiografia, que já tem um monte de resina, o que que vai sobrar de dente para reter uma faceta direta, né? Então, isso é um tipo de caso que a indicação não é uma faceta direta, a indicação já é uma coroa, né? Por quê? Porque a coroa, ela abraça o dente, certo? Então, a gente pode colocar muito bem um pino, né? Pode ser um pino de fibra de vidro e subimos o núcleo de preenchimento e colocamos uma coroa de cerâmica que vai abraçar o dente e vai dar reforço para ter previsibilidade, certo? Uma faceta não seria indicada nesse caso. E aqui mais algumas contraindicações, mas que as pessoas não estão respeitando muito, né? E se você não respeita uma contraindicação, a sua previsibilidade de sucesso, ela diminui. Então, você pode ter mais fracasso. E essa contraindicação, eu diria para vocês que é a posição dos dentes. A posição e a função mastigatória. Então, os nossos dentes posteriores, eles têm uma função diferente dos anteriores, certo? Os anteriores, eles cortam, e os posteriores, eles vão triturar. Como os posteriores, eles trituram, eles fazem esse movimento de abertura e fechamento. Cada vez que eu faço esse movimento de abertura e fechamento, eu tenho uma deflexão do próprio dente, né? E esse dente ele é empurrado contra o periodonto, que vai suportar a carga oclusal, que ele foi preparado para isso, né? E o dente ele vai entrar. Só que cada vez que o dente entra, eu vou ter o quê? Uma incidência de força vertical. Uma força que, se eu colocar uma faceta nesse dente, ela vai fazer com que essa faceta se desloque, tá? Então, se o meu procedimento adesivo não for muito bom, eu vou perder rapidamente essa faceta no dente posterior, tá? Então, essa seria uma contraindicação. Muita gente tem feito em pré-molares. Pré-molares não tem também tanta força mastigatória quanto molar, né? Então, aguenta? Aguenta. Só que a gente tem que saber que é um dente que não é indicado colocar uma faceta, né? E o paciente geralmente quer o quê? Que todos os dentes brancos do sorriso, todos os dentes do sorriso fiquem brancos, né? De pré-molar a pré-molar. Então, é um ponto que a gente pode ter fracasso, né? Então, é bom a gente saber e sempre é bom a gente avisar o paciente quando ele pede uma faceta num pré-molar, certo? Guto, Diga. o Gabriel Marques de Recife perguntou: professor, qual o limite da indicação de uma faceta direta para uma coroa em relação a um dente que já possui restauração classe 4, por exemplo? Então, essa é uma pergunta muito boa, né? E eu diria que, assim, boa porque a gente fica meio que perdido na clínica, porque a gente não sabe para onde corre. Então, a gente tem que ter, primeiro, para fazer uma faceta, uma boa área de adesão, porque a gente vai ter uma restauração que ela é colada, né? Então, eu tenho que observar o que tem de remanescente no meu dente, certo? De preferência, eu preciso ter uma área maior presente do que ausente, certo? Então, meu remanescente tem que ser maior do que o que foi perdido. Então, aí já é um ponto de partida. A gente tem que saber qual que é o substrato que eu vou aderir, certo? Porque eu posso fazer minha adesão tanto em esmalte quanto em dentina. A adesão em esmalte, né, é muito boa. A adesão em dentina, ela também é boa, desde que a gente tome todos os cuidados necessários. Então, a gente tem que saber fazer uma boa adesão, tá? Então, assim, se eu tiver mais que a metade da estrutura perdida do meu dente, eu já posso pensar que a previsibilidade vai diminuir. O que significa isso? Chance de dar errado, tá? E a gente não quer que dê errado um procedimento que a gente vai fazer no consultório. Então, a gente tem que pensar qual é o risco que eu vou assumir, certo? Então, se você resolveu assumir o risco e correr o risco de falhar o procedimento, pode seguir com a faceta, né? Se você acha que já passou do limite, aí realmente você tem que ir para uma coroa, tá? Mas eu diria que pelo menos metade da estrutura de esmalte do dente deveria estar lá para a gente ter uma boa adesão, tá bom? Muito bem. Voltando para cá, outra
contraindicação, que eu não diria que é uma contraindicação absoluta, mas é uma coisa que limita muito, são os dentes inferiores. Por quê? Olha a oclusão. A hora que a gente bate aqui, o inferior, no superior está ótimo, porque a faceta vai estar aqui na frente e vai estar linda, maravilhosa, longe, né, do meu dente inferior. Só que quando eu ocluo o meu dente inferior, ele, teoricamente, ele bate a vestibular na palatina do superior. Cada vez que eu bato a vestibular na palatina do superior, eu induzo estresse. E isso também pode ser uma coisa que pode levar à falha de uma faceta, tá? Então, a gente tem que considerar isso também. Então, o nosso paciente quer que seja feita faceta de pré-molar a pré-molar inferior e superior. Ok? Quer fazer? Faça, mas lembre-se que há riscos, né? Talvez seja melhor um ou outro dente, né, que tenha menos estrutura, a gente optar talvez por uma coroa, ou optar por um procedimento conservador como clareamento dental e mostrar para o paciente que a gente consegue uma cor adequada, tá? Mas é uma limitação das facetas, né? Faceta, ela se dá muito bem de canino a canino, né? Principalmente lateral e central. Canino já é um pouco mais complexo, né? Porque canino é um dente também chave para oclusão, então a gente pode ter problemas aí, tá? Então a gente tem que considerar sempre isso quando a gente vai indicar as nossas facetas. Falando um pouquinho mais de previsibilidade, a gente precisa trazer para o paciente, né, uma previsibilidade do que ele vai ter quando terminar o nosso tratamento. E isso a gente conseguiu muito hoje em dia, né, porque a gente aprendeu a fazer mockup. Então, na época que eu me formei, não existia mockup. E hoje em dia a gente tem o mockup, que ajuda muito a gente dar essa previsibilidade, né? Então, eu quero fazer facetas no meu paciente, ele está um pouquinho na dúvida, eu vou lá e peço para o protético encerar, certo? Aí o protético vai e encera. E aí eu mostro o enceramento para o paciente. O paciente falou, ah, gostei, tá legal, ótimo. Podemos fazer um mockup? Podemos, para ter certeza, né? E é até interessante, porque a gente pode tirar foto, a gente mostra para o paciente, ele assina que ele gostou, né? Mas se o paciente não gostou, a gente manda o enceramento para o protético e pede as alterações que o nosso paciente sugeriu. Então, essa é uma fase que a gente pode perguntar ao paciente, gostou da altura? Gostou se o seu dente está retinho como você queria? Quer ele mais redondo? Quer ele mais triangular? Tem algum maior do que você queria? Tem algum menor do que você queria? E a gente também aproveita e já testa a oclusão. Então, com uma resina bisacrílica, a gente transfere para o paciente o possível resultado, né? E aí aqui o paciente olha e fala, nossa, gostei, é isso que eu quero. Beleza. Então aí você já deu uma certa previsibilidade para o seu paciente. E isso também é uma coisa que a gente utiliza hoje para se fazer o preparo. Por quê? Porque com o mockup eu tenho o volume final que eu preciso para o meu dente ter o formato que o paciente deseja, né? Se a gente fosse fazer aquela técnica tradicional de confecção de facetas, a gente pega o livro e fala, pegue a broca, desgaste 0,7 milímetros. Se eu for fazer isso nesse paciente aqui, desgastar 0,7 milímetros, será que eu vou desgastar mais? Será que precisa? Né? Na verdade, nesse paciente não precisa, porque esse paciente precisa do quê? De volume. Então, se eu colocar 0,7 milímetros de resina composta, ela não vai ficar sobrando, ela não vai ficar em excesso. E o mockup me mostra isso, né? Porque o mockup já me dá o volume final. Então, a gente faz o preparo do paciente, do dente do paciente, em cima desse mockup. E aí eu já consigo ver o que eu preciso tirar a mais ou a menos, tá? Então aqui tem um filmezinho que mostra o preparo feito em cima do mockup. Então a gente utiliza geralmente essas pontas diamantadas com anéis, né? Esses anéis, entre eles eu tenho a haste, e a haste serve como um limitador, né? Então eu faço o preparo em todo o dente com a profundidade que eu preciso, certo? E aqui no caso desse paciente,
é um paciente que também veio procurar a gente na clínica, né? E a gente optou por fazer uma resina injetável nele, porque ele queria dentes brancos. E a técnica de resina injetável é muito mais fácil para um paciente que quer os dentes brancos. E ele veio procurando justamente porque ele já tinha tentado fazer uma faceta, né? E tinha muito volume de resina nesses dentes. Então dá para ver que tem muita resina composta e é uma resina que está escura, né? Então não foi tão adequado. Então a gente faz o preparo utilizando essas pontinhas diamantadas, a gente faz canaletas e aí depois a gente pinta essas canaletas, né? E a hora que a gente pinta essas canaletas, na sequência a gente remove esse mocap, né? De onde tem para remover e vê o que sobrou. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, ó, no lateral, no dente 12, não pintou nada. Se não pintou nada, quer dizer o quê? Que o que eu vou colocar de volume de resina composta aqui para obter esse resultado não precisa de desgaste. Então, se fosse a técnica convencional, a gente olhar lá e falar, desgasta 0,7 milímetros, 0,5 milímetros de profundidade. Mas não é uma coisa que precisa. Então, a gente consegue fazer um preparo bem conservador. E, por exemplo, aqui, ó, esse dente dele que tinha um monte de resina, a gente vai tirar a resina composta, né? Na verdade, para se fazer o mocap desse dente, a gente já reduziu, inclusive pediu para o protético reduzir o volume dele, porque tinha muito volume, né? A gente de cara já olhou e falou assim, não, esse dente está muito volumoso. Enfim, aí a gente faz o desgaste, certo? Então, por exemplo, esse canino precisa de um pouquinho de desgaste nesta região do terço médio para cervical. Os centrais, que tinham uma resina em excesso, precisam de bastante desgaste. Esse lateral precisa de um pouquinho, e assim sucessivamente, tá? A gente vai fazendo os desgastes, de acordo com o que precisa. Guto, posso fazer uma pergunta rápida? Uma pergunta? Pode. Qual é a diferença, aliás, qual que é a influência, né, nos diferentes tipos de resina que existem na realidade, entendeu? Por exemplo, hoje existe empresa que investe em um tipo de resina chamada resina bioativa, né? O que isso influencia? Isso influencia diretamente em que aspecto dessa técnica de restauradora? Então, eu vou falar disso já já, que são resinas que a gente costuma usar no nosso curso, resinas bioativas, mas eu diria para você que não influencia na técnica restauradora e nada. Isso vai influenciar, digamos que no dia a dia do paciente, né? Porque elas têm uma atividade biológica. Então, já eu te respondo isso daí. Então, é só um pouquinho, Leandro. Antecipei demais, foi mal. Demais. Estamos no preparo. Professor, nessa etapa do desgaste, você sempre opta pela 0,3 para começar? Ou dependendo da cor do dente, do substrato que tem, você já entraria com a 0,5 ou um pouquinho mais profunda? Então, isso tudo depende do que você tem, né, de substrato. Se você tiver com um substrato mais escurecido, você entra com a mais profunda, né? Então, aí varia de caso para caso, tá bom? Muito bem. Então, aqui, ó, depois que o desgaste foi feito, né, a gente tem os dentes. Se comparar com o inicial, não foi muito grande, né, porque o paciente precisava mesmo de volume. Vou falar para você que não funcionou, você acredita? E se a gente olhar os centrais, né, a gente pode ver que eles ficaram em esmalte ainda, por mais que eles tinham um volume inicial bem grande. Tá bom? Muito bem. Para o áudio de alguns aí, por favor. E com o áudio ligado. Deixa eu ver aqui. Acho que já está tudo desligado. Acho que foi. Certo? Então, seria uma das dicas que a gente tem para simplificar o procedimento, né? Então, a gente faz o mocap e faz o desgaste em forma de canaleta, que é uma coisa bem simples. E aí, depois vem a parte da estratificação da resina composta, né? A gente tem tanto a seleção quanto a estratificação. E eu coloquei essa imagem, que foi uma aluna que me mandou, e ela costuma postar essa imagem lá no Instagram dela, né? E eu acho bem legal, né? Então, a gente tem duas coisas aqui. A gente tem facetas sem
Estratificação, né? São dentes. Não dá para negar que são dentes, né? Estão bem feitos? Estão ótimos. Tem espaço para papila, tem ponto de contato, tem forma, mas não foram estratificados, né? Então, uma coisa interessante é aprender a fazer isso, colocar os diferentes estratos no dente, colocar resina de dentina na região de dentina, colocar resina de esmalte na região de esmalte e saber trabalhar com resinas de efeito para se obter que eu teria no dente, certo? Então, aqui é a brincadeira, né? Que é uma Mona Lisa pintada por uma criança, né? E aqui seria a Mona Lisa original, certo? Dá para pensar nesse aspecto, mas eu não acredito que isso daqui seja ruim, não. Isso daqui, eu acredito que perto de alguns trabalhos que a gente tem visto por aí, tá nota 10, né? Então, aqui é só uma questão de estética. E muita gente considera esse dente mais estético do que esse, né? Então, os pacientes, se você fizer uma estratificação, às vezes, eles falam, não, eu não queria, eu queria o dente todo branco. Assim, meu dente parece tá ruim. Então, a gente tem que ter essa conversa com o paciente também, né? Muito bem. Para a gente fazer uma estratificação, eu vou continuar com o exemplo desse caso aqui, a gente tem que fazer um planejamento, né? Aquele chamado mapa cromático. Então, nesse mapa cromático, eu vou fazer o quê? Eu vou planejar como que eu vou colocar a minha resina composta, como que eu vou colocar os extratos, né? E aí, esse mapa cromático depende muito da experiência do dentista, né? E principalmente da experiência do dentista com as resinas que ele utiliza, certo? Porque se ele não tiver uma experiência muito grande, pode ser que ele faça... A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. É engraçado que a pessoa que está saindo som, ela está sem som, está com o microfone travado. Não, ela destravou. Beleza. Então, a gente faz um mapa cromático, certo? Então, se eu quero fazer esse dente aqui, que é o dente 21, a minha ideia, para eu conseguir estética, né, é eu buscar o que eu tenho no dente 11. Então, a gente tem que olhar muito bem o que a gente tem no dente 11 e escrever no papel, certo? Então, a gente olha aqui no dente, ó. O que que a gente busca quando vai fazer uma faceta, uma estratificação? A gente busca áreas de dentina, né? Então, eu tenho que essa área opaca, a área de dentina, tem uma área transparente, que é de esmalte, tem uma borda branca opaca. E nesse dente aqui ainda tem mais um detalhe. Eu tenho o quê? Uma mancha branca nesse dente, certo? Que aí eu costumo dizer para os pacientes não, para os alunos, quando vocês forem fazer detalhes como esse no dente do seu paciente, perguntem, porque às vezes o paciente ele tem essa mancha branca, mas ele odeia essa mancha branca, né? E se fizer um dente com os detalhes sem a mancha branca, talvez ele goste muito mais, certo? Então, são coisas que a gente tem que observar com muito cuidado, certo? E aí a gente detalha isso tudo no mapa cromático. Então, essa região aqui, por exemplo, ó, quero colocar um A2 opaco, quero colocar um A2 de esmalte por cima, essa região aqui, ó, quero usar uma resina branca para eu fazer essa mancha branca, quero colocar um halo branco opaco, porque esse paciente tem um halo branco opaco, e essa região transparente, eu quero usar um transparente âmbar, porque o transparente desse paciente, ele é mais puxado por um amarelinho, ele não é puxado por azul, como em alguns casos, né? Então, aqui tem um âmbar, aqui tem um pouquinho, aqui já puxa um pouquinho mais para o azul. Então, tudo isso a gente tem que observar e fazer o nosso planejamento. E aí, a hora que a gente tem isso aqui, vai lá e puft, inverte e faz nessa posição, tá? Já posso até fazer com o dente invertido, as minhas anotações, se eu quiser, tá bom? Então, tudo isso eu tenho que planejar. Para eu fazer estratificação, então, eu preciso conhecer bem as resinas compostas, né? Basicamente, a gente tem 3 tipos de resina composta, eu diria para vocês, né? Tipos, digamos que em relação à opacidade, né? Que vão reproduzir esmalte dentina. Vamos utilizar para fazer os extratos. A gente tem as resinas de dentina, que a característica delas é ser opaca, ou seja, elas refletem a luz e eu consigo ver a cor. E eu tenho as transparentes, que a luz passa direto por elas e vai ter uma influência do fundo, certo?
E essa influência é muito crítica, porque a transparente com o fundo branco, a gente pode ver o quê? Que toda a luz que vai, alguma se perde, mas a maior parte dela retorna. Dessa daqui, que está na parte mais escura, de toda a luz que vai, muita se perde, pouca retorna. Então, como pouca luz retorna, parece que está apagado essa região. Então, se eu errar na quantidade de resina de esmalte, eu posso ficar com uma restauração mais escura, né? Mesmo tendo acertado a cor do dente, que eu já determinei que era A2, por um exemplo, tá? Então, isso é um cuidado que a gente tem que tomar, certo? E a gente ainda tem as resinas de efeito, né? Essas resinas de efeito são as resinas que vão ter cores específicas, que a gente também, como eu disse para vocês, tem que usar com muito cuidado. Como, por exemplo, aquele branco, se eu fosse fazer aquela mancha branca, primeiro eu tenho que saber se o paciente gosta. Segundo, eu tenho que saber o quanto eu vou usar daquela resina branca. Senão, aquele branco vai ser muito grande e vai aparecer demais, tá? E no curso, a gente utiliza as resinas da Shofu, que são resinas bioativas, né? E as resinas bioativas, elas têm todas essas propriedades. Elas são muito, muito semelhantes às outras em relação a desempenho. Porque hoje em dia, todas as resinas compostas, elas já têm uma qualidade excelente, né? O que eu diria é que o dentista muitas vezes não sabe manipular a resina composta. Ela vai diferir em quê? Às vezes vai diferir, por exemplo, em cor. Então, uma A2 de uma marca nunca vai ser a mesma A2 de outra marca, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Você não pode selecionar a cor do seu dente e falar, esse meu dente é A2. E vai na dental e fala, eu quero uma resina A2. Porque essa é a única diferença que a gente tem nesse tipo de resina, né? Porque as cores, cada fabricante tem a sua. A gente não tem uma escala universal para resina composta. De resto, todas são resinas ótimas, né? Uma diferença que a gente tem delas em relação a outras, talvez seja em relação à partícula de carga, a tamanho, né? Então, essas resinas bioativas que a gente utiliza, elas são de nanopartículas. A gente ainda tem as resinas microhíbridas no mercado, que não têm um desempenho tão bom, né? Mas elas são todas muito semelhantes. Todas as resinas compostas de nanopartícula têm um excelente desempenho de estética, tá? Então, a grande vantagem dela, como eu disse para vocês, é ser bioativa, né? Por quê? Porque no dia a dia, se o meu paciente tem algum probleminha, ele pode precisar de uma ajuda, tá? Antes de falar um pouquinho mais dela, eu tinha colocado esse vídeo aqui, que foi o Léo que fez, sobre um pouquinho de estratificação, para a gente dar um exemplo, né? Do que a gente costuma fazer nos nossos cursos, que a gente ensina em manequim, né? Com um preparo padrão, para todo mundo seguir uma regrinha básica e depois tem que ser individualizada de paciente para paciente. A gente utiliza uma matriz, né, uma matriz de silicone que serve para a gente fazer uma concha, que a gente costuma chamar de concha palatina. Essa concha palatina, a gente pode utilizar uma resina transparente, pode utilizar uma resina menos transparente, dependendo do nosso objetivo, né? Aqui a confecção do halo branco opaco, inserção da resina de dentina, aqui nesse caso, né, para a gente conseguir a opacidade, e aí a confecção dos mamelos, logo na sequência, né, para a gente ter aquela diferença entre dentina e esmalte, e aí entre os mamelos, de acordo com a necessidade, a gente muda os efeitos. Eu posso dar mais transparência, menos transparência, né, isso utilizando uma resina, por exemplo, incolor ou incisal, né, nessa região. E aí depois, por cima, a gente geralmente utiliza uma resina de esmalte, que é a resina que vai dar um pouquinho mais de cor para aquele dente, né, e profundidade. Cor principalmente para essa área de transparência, tá bom? Se for o caso, a gente pode utilizar uma resina, como eu disse, de efeito também para fazer alguma mancha, fazer algum detalhe, ou algumas áreas mais específicas. Mas aí tudo depende daquele planejamento que eu mostrei lá para trás. A parte de acabamento e polimento eu coloquei aqui, mas ela também é super importante, porque é a parte que vai puxar todo o brilho da resina composta, porque a hora que a gente termina, ela não tem muito brilho, né? Ela fica lá meio opaca, a gente colocou, fica lá quietinha, a última camada da resina composta, ela não polimeriza, né? Então essa camada não deixa chegar aquele brilho. E
com o acabamento, né, a gente define a anatomia do dente e a gente consegue trazer o brilho, que é o que o paciente mais quer, né? Para poder ver aquele dente brilhando na cor que a gente escolheu, né? E também tem mais alguns detalhes que a gente faz, como, por exemplo, ranhuras, né, para ficar mais similar ao dente natural. A gente tem as periquimáceas, né? Então, essa seria uma técnica de estratificação que eu diria para vocês padrão, para a gente conseguir um pouquinho de efeito, né, na região incisal. Não muito efeito, porque senão vai diferir muito do manequim, né? E o manequim não tem muito efeito. Então, como eu estava falando para vocês, né, das resinas bioativas, opa, a grande vantagem delas, né, é a liberação de íons. Esses íons, eles têm algumas funções biológicas. O principal desses íons é o flúor, né, que todo mundo já conhece. Então, esse flúor, ele vai atuar lá na desmineralização, né, que vai estar ocorrendo caso tenha uma queda de pH e vai acelerar a remineralização. Além disso, ela tem outros íons que também podem ajudar o paciente. Por exemplo, a gente tem o alumínio, né, que esse alumínio ele pode vedar túbulo dentinário e evitar uma hipersensibilidade. Além de outros que vão ter efeito antimicrobiano. Então, essa seria uma vantagem a mais, né, de se utilizar uma resina bioativa. Isso tudo, né, se dá em função da partícula de carga dessa resina, né, que é uma partícula de carga especial feita com vidro próprio, né, da Shofu, e esse vidro tem essa capacidade de liberação desses íons em função de um tratamento que é feito e você tem uma reação, né, com ácido poliacrílico, uma camada subsuperficial. E aí, a gente vai ter essa camada que vai ficar com essa propriedade bioativa, certo? Isso é uma grande vantagem, uma tecnologia que eles utilizam em todas as resinas compostas, né, da linha deles, e, inclusive, utilizam nas resinas flow. E aqui sim, eu diria que é um diferencial muito grande da Shofu, né? Porque essas resinas flow, essas resinas fluidas, né, elas são diferentes das resinas fluidas que a gente utiliza normalmente, pelo menos das que a gente tinha conhecimento até então, né? Como tem essa partícula de carga, além da bioatividade, ela ganhou mais resistência. Então, ela tem resistência ao desgaste. Isso faz com que a gente possa utilizar elas em áreas onde eu tenho mais esforço mastigatório, né? Em áreas onde eu tenho, por exemplo, esforço de abrasão, como, por exemplo, a superfície vestibular. E foi o que possibilitou o desenvolvimento da técnica da resina injetável, né? Que é uma técnica que torna o trabalho muito mais simples. Então, elas são realmente um diferencial. Eu acho que todo mundo deveria experimentar. Guto, aproveitando esse mote da resina da Chufu, o Walterson Prado, nosso querido amigo, meu colega de mestrado e doutorado, né, seu aluno, inclusive, ele é um dos diretores da Shofu aqui do Brasil, e ele cedeu gentilmente, né, 2 resinas para que a gente pudesse sortear para o pessoal que está presente aqui no Zoom. A gente pode fazer esse sorteio agora? Agora? Sim, na hora. Aí, o que acontece? No Instagram. Não, é por aqui mesmo. O pessoal do Instagram, eu mandei o link lá do Instagram para o pessoal, e aí a gente vai colocar algumas regrinhas bem simples, né? A primeira é o seguinte: para estar elegível, né? Para ser elegível, o participante que tem que estar no Zoom. A segunda regrinha: esse participante tem que estar seguindo o professor José Augusto, né? O Sérgio Charif, eu, o Walterson Prado, o perfil da Shofu e o perfil do RID, que é o RID _ oficial no Instagram, né? E aí, a gente vai fazer aqui o sorteio. Quem for sorteado, nos procura no bate-papo. A gente vai pegar o contato, vai passar para o pessoal da Shofu, para o Shofu fazer a logística de entrega desse maravilhoso prêmio, que serão 2 resinas sorteadas, né? Resinas bioativas, inclusive.
certo? Nosso sorteio ele é bem interessante. O Serjão, que é o host da sala, ele tem um número, né, lá da tela dele, de 1 a 36, sendo que os professores do RID não participam, a gente deixa bem claro isso, tá? O professor convidado também não, somente os outros, então, a gente já exclui Leandro Lécio, José Augusto, Sérgio Charife e o Newton Gurgel, que está presente aí. Todos os outros estão elegíveis a participar, tá bom? Então, o senhor escolhe um número, tá? Não podendo ser o número 1, 2, 3, certo? E o Sérgio fala quem que é o sorteado lá de acordo com a tela dele. Legal? E depois a gente printa a tela para colocar no Instagram para ter a auditoria, né, do povo. Beleza? Fala um número para a gente aí de 4 a 36, por favor. E o pessoal do Instagram que quiser entrar agora, espera mais um pouquinho, dá 2 minutinhos, o pessoal do Instagram entra. A gente faz uma agora, então, e dá mais um minutinho para o Instagram. O que você acha? Daqui a pouco a gente faz mais uma. Deixa eu ver, pessoal do Instagram. Bem, ainda estamos com 36, então o pessoal do Instagram não quer entrar. Pode fazer. Então, fala o número de 4 a 36. 17. Sérgio, quem que é o 17º participante aí? 1 minuto para a auditoria entrar em ação aqui. Quem é? Doutor Hélio. Doutor Hélio, se pronuncia aí rapidão. Agora ele acabou de sumir. Tem um doutor Hélio aqui, mas acabou de sumir. Quer falar um outro número, Guto, então? Já que ele sumiu? Pode manter o 17, eu refaço a conta aqui. Então, refaz a conta. 15. iPhone. Quem ganhou foi o iPhone. Por favor, iPhone. Quem que é o iPhone? Pronuncia. Vou até pedir para o iPhone ativar o som aqui. Boa noite, iPhone. Boa noite. Quem que é? Maria Augusta Vanucci. Sou eu. Opa, tudo Parabéns. Obrigada. Muito bem. Me procura depois. Obrigada. Eu vou colocar meu WhatsApp aqui. Me procura depois no WhatsApp, por favor. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Que é isso, que a gente que agradece. Tem que estar seguindo todo mundo, tá? Senão não fica Eu tô elegível, seguindo, tá, mas eu tô sem o vídeo porque aqui em casa tá escuro agora. tudo bem. Obrigada. Obrigado, a gente que agradece. Obrigado pela participação. Guto, depois, até o final, então a gente faz outro sorteio, vai. Beleza. Só eu responder aqui uma pergunta ao professor. Poderíamos dizer que o princípio dessas resinas bioativas partiram do cimento de número de vidro reforçados com resinas ou não tem nada a ver? Não sei se não tem nada a ver. Na verdade, é um tratamento que se faz na partícula de carga da resina composta, né, que traz essa bioatividade. Então, é um tratamento que deixa essa superfície, digamos que, na verdade, assim, as partículas, elas têm o tamanho 1 nano, né? Então, elas são muito pequenas. E só a superfície da partícula é que vai ter esse efeito. Então, a resina ela não é um número de vidro reforçado, né? Na verdade, a resina ela tem a partícula de carga tratada para ter uma bioatividade. Então, a ideia é que ela, assim como o número de vidro, né, que o número de vidro também é material bioativo, a resina tenha uma bioatividade. Então, assim, não é um número de vidro, tanto que, eu vou ser honesto, a primeira vez que eu fui apresentado para essa resina composta, né, que o Shofu chegou no Brasil, acho que há 2 anos e meio, mais ou menos, né, eu só conhecia essas resinas por artigos científicos, né? E os artigos científicos comparavam com o ionômero de vidro. Então, na minha cabeça, eu pensei, libera-flor é ionômero de vidro diferente, ionômero de vidro com partículas, né, com componentes resinosos, né, assim como a gente tem o Vitremer, e já tivemos outros,
E, na verdade, não, é bem diferente, né? Porque todos esses materiais ionoméricos, se a gente for pensar em relação de estética, a estética é muito baixa, né? Então, a gente não consegue uma estética boa com esses materiais. Já com essas resinas bioativas, elas são resinas compostas, né? E elas são materiais que têm realmente um resultado estético excelente e estão aí para brigar com as principais resinas do mercado, inclusive resinas já famosas no Brasil, inclusive até a resina da modinha de fazer faceta, né? Que não sei porque o pessoal colocou também, criou uma resina da moda. Mas, enfim, faz parte. Mas, assim, não é o número de vidro, é uma propriedade que a resina tem, né? Como eu costumo falar, para mim, resina composta é igual carro, né? Posso dirigir vários tipos de carro, né? E os carros têm opcionais. Então, eu tenho carros com cores diferentes, eu tenho carros que têm, por exemplo, direção hidráulica, tem o carro que tem direção manual. Então, com todas as resinas, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho desde que a gente saiba utilizar, né? Assim como com todos os carros, eu vou conseguir chegar a algum lugar desde que eu saiba dirigir o carro, né? Então, assim, todas elas têm, né? Elas cumprem a função. Hoje em dia, a gente sabe que elas duram bastante, inclusive elas podem durar até mais que uma amálgama de prata, se elas forem bem colocadas, né? Então, a gente não tem muita limitação para resina composta. Só que a gente tem resinas compostas que vão ser, digamos que mais elaboradas, né? Como, por exemplo, essa resina bioativa, que ela tem um opcional, que eu diria, a mais em relação às outras, né? Que nenhuma outra tem ainda como opcional, que seria essa bioatividade, né? Assim como os carros, alguns têm algumas funções que outras marcas não têm, mas todos fazem um excelente serviço, né? Todos te levam onde você precisa, se você for pensar nisso, né? Alguns te levam com mais conforto, facilidade, outros você tem um pouquinho mais de dificuldade, digamos assim, né? Tem que saber um pouquinho mais, né? Mas todas as resinas compostas hoje em dia elas têm um excelente resultado desde que o profissional ele saiba lidar com a resina composta, tá bom? Então, como eu estava falando, essas resinas aqui, inclusive eu acho que a resina que foi de sorteio, né, que são as resinas Flow, elas têm resistência, então a gente consegue utilizar elas para fazer várias coisas, não só para fazer as facetas injetáveis, né, por elas terem essa consistência fluida, a gente consegue injetar elas em cima dos dentes, né, mas também para fazer classe 5, para fazer outras partes, né, das restaurações, certo? Muito bem. Então aqui a gente continuou com aquele caso e foi injetado metade dos dentes com a resina Flow, certo? Com a Beautifil Flow Plus, da cor que o paciente queria, né? Que a gente conversou com ele e falou, quero meu dente branco. Então, se você quer seu dente branco, a gente usa uma para dente clareado, né? E aqui dá para ver que o dente ficou bem branco, como ele queria. Como eu já falei para vocês, é um problema? Diria para vocês que não. Se o paciente gosta, se tiver com forma, função e saúde adequados, não tem problema, né? O problema é quando você faz um serviço que não te dá, às vezes, saúde, como a gente tem visto muito por aí. Então, a gente cria uma muralha, né? Uma muralha transparente, e nessa muralha transparente, a gente coloca a pontinha da seringa e vai injetando, né? Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. A gente coloca e vai. Não sei se vai dar para ver direito aqui, a resina entrando, porque aqui ficou muita luz, mas eu coloquei justamente outro que dá para ver bem. Então, vocês estão vendo a resina aqui? Sim, dá para ver perfeitamente, Guto. Então, você vai injetando, vai completando toda a faceta com a resina, e aí, a hora que terminar de preencher, está tudo injetado. É só polimerizar, né? A nossa muralha é transparente, passa a luz, então a gente consegue fazer uma polimerização inicial. Eu diria que não é a polimerização ideal, né? Porque a gente tem perda
da potência da luz quando passa por essa matriz, né? Só que a gente pode tirar e fazer uma nova polimerização, certo? E aí a gente consegue a polimerização adequada. Então, eu vou colocar aqui esse outro, que eu acho que aqui talvez dê para ver melhor. Está mais visível, né? Não tem tanta Bruno. luz. Um pouquinho mais acelerado. A gente vai lá e Bruno, mas completa. nesse caso não dá para fazer Então, é estratificação, uma né? técnica que é super simples, né? Então, essa técnica injetada, ela é super tranquila, né? Qual a vantagem? Toda a anatomia já está feita. Então, quando a gente pede para o paciente, né, concordar com o ensinamento que o protético fez, se a gente for fazer manualmente, a gente acaba perdendo, talvez, um pouco da anatomia do protético. Aí não, a gente copia 100% como a gente mostrou no mockup. Então, essa é a grande vantagem. Outra vantagem, com excesso. Esse excesso é tudo fininho. Se passar uma lâmina de bisturi, sai tudo. E a gente faz dente por dente. Por quê? Porque a gente fica com as proximais livres. Então, eu terminei esse dente, eu faço o quê? Tiro o excesso dessa proximal, tiro o excesso dessa proximal. Essa daqui, que já foi injetado um outro dente aqui, né, o dente 11, eu já terminei de fazer o polimento da mesial dela, do 11. Eu vou fazer o polimento aqui, obviamente, do 21 na mesial, só que a distal está livre. E aí eu faço, por exemplo, a injeção do 22, e eu vou ter a distal dele livre. Então, é muito mais simples porque eu faço polimento com acesso direto. Eu consigo ver o que eu estou fazendo, né? Então, é bem simples, né, da gente executar essa técnica, tá? Então, aqui, ó, é o caso, depois da gente injetar todas as facetas, né? Então, aqui era o inicial e aqui o final. Ficou exatamente como o protético fez no enceramento. E aqui é o rapaz, né, que ficou até bem mais feliz, né, no sorriso final, mesmo tendo ficado 3 horas lá na cadeira, né, fazendo mockup, fazendo preparo, fazendo injeção, né, que a gente fez de primeiro pré a primeiro pré. Ele ficou muito feliz e gostou bastante do resultado. Então, é uma técnica que eu acho que vale muito a pena, principalmente quando o paciente ele não tem muita digamos que busca por aquele aspecto que a gente olha para o dente e fala, esse é um dente perfeito, né? Que a gente pode voltar exatamente nessa imagem aqui. Que aqui, obviamente, isso é o desejo de todo dentista, né? Todo dentista quer saber fazer uma boa estratificação, quer saber fazer um dente com uma área de transparência, né? Com efeitos, mas muitas vezes o paciente ele busca isso aqui. E é uma forma bem simples a gente fazer isso aqui com uma resina injetada, né? A gente, inclusive, consegue até mais anatomia do que tem aqui, né? Muito mais fácil. Certo? Então, era mais ou menos sobre isso que eu queria conversar com vocês, que eu queria falar, né? E aproveitar para falar que a gente vai ter o nosso curso de imersão, né? Que está planejado para o dia 27 e 29 de agosto, então, se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais, vocês podem se inscrever, né, podem participar. Vão ser 3 dias de imersão mesmo em facetas, né? A gente vai falar sobre as indicações, vai falar sobre previsibilidade, sobre preparo, a gente vai ter uma prática em manequim de estratificação e vai ter uma demonstração de injeção de resina, né? E acredito que vai ser bem interessante para quem quer aprender um pouco mais sobre as resinas injetadas, aprender um pouquinho mais sobre estratificação e poder cobrir tanto essa parte aqui mais artística, né, do nosso desenho. Opa, agora eu me perdi aqui. Coloquei um mouse. Tanto essa parte mais artística quanto essa parte mais prática, que eu diria que para um consultório rodar no seu dia a dia. Então, estou aqui disponível se alguém tiver mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui o chat. Muito bom. Tinha uma pergunta aqui da Cláudia, que ela estava perguntando se essa resina da Shofu pode ser aquecida e utilizada como cimentação. Aqui o telefone. Pode ser utilizada como resinas aquecidas para cimentação? Olha, essa é uma boa pergunta, tá?
eu vou te falar que eu nunca tentei fazer isso, mesmo porque eu não costumo utilizar uma resina flow para cimentação. Tem gente que acha bem interessante, né? Eu prefiro usar o cimento resinoso que ele foi feito para isso, né? Se a gente tem um cimento resinoso que tem as propriedades, foi estudado, desenhado para isso, eu prefiro usar um cimento resinoso. Nunca tentei uma resina flow. A resina flow, até eu conhecer as resinas da Shofu, para mim elas serviam só para a gente completar um pedacinho ali que a resina convencional não conseguia entrar. Elas não tinham muita utilidade, né? Porque as resinas flow foram desenhadas lá no passado tentando conter a contração de polimerização. E, por algum motivo também, o pessoal começou a gostar da flow porque ela escoa e elas ficaram no mercado, né? Só que ela nunca teve resistência adequada e o motivo inicial do desenvolvimento delas, que era conter a contração de polimerização, não não deu muito certo, digamos assim, né? A flow seria a de pasta. Então, Guto, ela falou, a doutora aqui, a Cláudia falou o seguinte, não seria a flow, seria a de pasta. Provavelmente deve ser a resina composta convencional, né? Porque para cimentação a flow seria a opção, o pessoal tem usado o aquecimento para deixar ela mais fluida, né, resina composta. E aí utilizaria essa resina como cimento. O que você acha disso, Guto? O que eu acho disso é o que eu falei. É isso. Utilizar o cimento, que tem indicação para isso. Tem indicação para isso. Tem inventar muitas coisas, né? Mas eu acho que quem está acostumado a usar resina flow ou resina convencional pode utilizar. Tá? Eu acho que assim, geralmente o pessoal utiliza resina composta fluidificada quando tem muita diferença da peça que prepara, para você tentar ter um pouco mais de resistência. Muitas vezes vai ter uma camada química, uma boa adaptação. Mas aí essa peça já não está muito limitada, talvez seja melhor pensar em refazer a peça. Uhum. Guto, para a gente fazer estratificação, se a gente for fazer de pré a pré, a gente tem que pegar antes os parâmetros para poder fazer a estratificação, ou a gente pode criar um novo parâmetro de acordo com o que o paciente deseja. Interessante, essa é uma pergunta que eu sempre costumo responder. Quando você vai copiar um único dente, você tem que ter os parâmetros do dente homólogo. Quando você vai criar todos os dentes, você pode utilizar seus dons artísticos, né? A gente sabe o que tem que ter e o que não tem que ter. Daí a gente pode discutir com o paciente, né, o que ele quer e o que ele não quer. Porque, como eu disse, o paciente, às vezes, ele quer o dente branco, às vezes ele quer o dente de uma cor só, ele não entende que existe uma área de transparência, que deixa tudo opaco. Isso tudo a gente tem que discutir. Mas se você vai fazer de pré a pré, o que você aplicar nos centrais, você faz de uma forma muito semelhante nos laterais, faz de uma forma semelhante nos caninos e nos premolares. O que a gente tem que lembrar que os centrais e os laterais vão ter toda essa área, digamos que com mais efeitos, mais evidentes que o canino e muito mais evidentes que o premolar. O premolar geralmente não tem muito efeito, então ele praticamente, digamos que uma área opaca com esmalte por cima, uma dentina opaca com esmalte. Então não tem muito o que inventar para premolar, né? Mas você pode utilizar seus dons artísticos e seu conhecimento de anatomia para estratificar da forma que você acha mais adequado, desde que o paciente concorde com essa forma, né? Fazer um desenho antes para ele e mostrar algumas fotos é interessante. Porque o paciente que procura faceta está procurando realmente um procedimento estético. E quem está procurando um procedimento estético já olhou, já pesquisou, já sabe muito bem como são as coisas e sabe bem o que ele quer, né? E aí, se você prometer uma coisa e entregar outra, é fracasso. Obrigada.
Aliás, Guto, vamos fazer o último sorteio da resina? Tem mais uma aqui, seguindo os mesmos parâmetros, tá, pessoal? Tem que estar seguindo o professor Guto, o Sérgio, eu, o Walterson Prado, a Chofu e o RID oficial, tá bom? Só uma última informação aqui que foi passado, a resina que está sendo presenteada é uma Flow Plus F00, tá? Vamos lá. Sérgio, aliás, Guto, um número entre 4 e 31, que não pode ser o 17. Deixa eu só fazer uma coisa. O pessoal, eles não estão achando o link do vídeo. O pessoal do Instagram? Instagram. Deixa eu só voltar aqui. Acho que eu coloquei aqui. Como eu pensei que o pessoal estaria no vídeo. Esse é o nosso reunião. Eu coloco aqui no grupo de novo o teu Instagram. Não. Pô, o pessoal que está... Não adianta você colocar aqui, o pessoal está no Instagram. Não está vendo isso aqui. Muito bem. Copia o link da reunião e coloca lá no comentário. Isso já foi feito algumas vezes. Eu estou fazendo a aula inteira. Vou colocar aqui de novo. Não coloca, porque o pessoal pedindo. E coloca a senha, porque pede senha para entrar. E colocando só o código do Zoom não vai. Por isso que muita gente não deve estar conseguindo entrar. Vou colocar então inteiro esse convite. Vamos lá. Muito bem. Convite completo aqui. Opa. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Pronto. Vamos lá. Então, fala o número de 4 a 31, que não pode ser 17. 32. 4 a 32, desculpa. Alguém mais então? Isso. Fala o número cabalístico aí, cara. 21. Com 21 horas. 21. 21. Muito bem. Quem que é, Sérgio? Doutora Karen. Doutora Karen Tenório. Muito bom, ó. Ela não pode. Isso é arrumadinho, vão reclamar, hein? A doutora Karen, infelizmente, não pode, não é uma pena. Ela é uma das professoras do RID, então ela não pode participar. Que pena! Só porque eu ia começar a fazer resina. Muito bem. Fala outro número, Guto. Então, número 13. 13. É ele? Doutor Felipe Ortiz. Tá em casa, hein? Esse pode. Ele é aluno, na realidade, né? Do RID, ele é aluno. Ele é professor aqui em São Paulo comigo, mas ele é aluno do RID. Formado, na realidade. Primeira leva. Muito bom. Muito bom. Tem uma dúvida para tirar contigo ainda, né? Ortiz, depois você me manda aqui os dados pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Para poder mandar para você. Tem uma dúvida aqui, é o seguinte, ó. Como é confeccionada a barreira para a injeção da resina? Eu não sei se você explicou, o aluno está perguntando isso. Eu falei que é o pulo do gato. Esse só em Recife. Essa só no curso. Só em Recife. Mas a gente utiliza o silicone. Como? A gente utiliza o silicone transparente. Isso. Silicone transparente, muito bom. Isso. Ô, Guto, eu usava o silicone transparente e fazia para posterior, mas fazia como carimbo. Dá para usar a Flow hoje? Não. Teria confiança em usar a Flow para fazer o aumento de dimensão? Ou é melhor continuar com a resina composta? Olha, o que eu posso te falar? A resina Flow, ela tem carga, né? A Flow da Chofu. Né? Uhum. Eu diria que é interessante você trabalhar com a resina Flow que tem carga, e eu prestaria bastante atenção no tamanho da cavidade. Se for uma cavidade muito grande, eu acho melhor fazer com uma resina convencional ainda. Né? Uhum. Perfeito. Porque ela
ela tem carga, ela tem mais resistência, mas uma convencional ela teria uma resistência um pouco maior. Então, acho que seria o ideal de continuar com uma resina convencional. Perfeito. Muito bem. Pessoal, a gente abre agora uns minutinhos para quem quiser fazer pergunta direta ao professor José Augusto, tá? Pode abrir a câmera e fazer diretamente para o professor agora, tá? Se alguém quiser fazer uma dúvida direto para ele, esse é o momento. Pro, de novo eu. Já teve caso de fazer um aumento de anteriores, ou até mesmo só incisivos, e ter que colocar aumento de dimensão na posterior, porque o paciente queria um dente muito maior do que ele tinha? Cada pergunta é mais complexa, né? Então, Larissa. Então, na verdade, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer realmente é verificar a indicação de cada paciente. Então, eu até falei um pouquinho aqui sobre a questão da oclusão, né? Então, a gente tem algumas limitações de oclusão. Só que se o paciente ele já tiver uma perda de dimensão vertical, aí a gente vai ter mais problema ainda, né? Por quê? Porque possivelmente ele vai ter uma fluxo muito grande nos incisivos e isso pode ser uma contraindicação para a faceta também. Então, não adianta nada eu querer reabilitar os dentes anteriores se eu não tiver suporte posterior. E aí, o que vai acontecer? Vai perder tudo. Então, faz parte dentro do planejamento, né, de busca de facetas ou de qualquer procedimento, a gente pensar de forma integrada, né? Então, a gente tem que pensar e olhar o paciente como um todo. Não adianta a gente chegar ao paciente e falar assim, eu quero facetas e é isso que eu quero, vai salvar a minha vida. Não, muitas vezes não salva a vida. Não salva a vida, às vezes, começando fazendo uma adequação, melhorando a condição periodontal, a condição de doença cárie. E muitos pacientes já têm perda, né, de dimensão vertical. E se você não restabelecer essa dimensão, esse paciente você não vai conseguir fazer um dente adequado. Agora, se o paciente ele tem uma dimensão vertical adequada, quer um dente maior, eu diria para você não mexer na dimensão vertical desse paciente. Eu diria para você assumir o risco dele perder essa faceta, porque se você aumentar a dimensão vertical do paciente, pode ser que você tenha muitos problemas em relação à ATM, né? Então, você vai estar causando um problema que depois você vai ter que resolver e vai voltar para o seu problema inicial. Eu acho que é complexo. Mas, assim, temos que fazer uma avaliação do paciente, verificar a dimensão vertical, a saúde do paciente, e aí sim a gente pode tocar um tratamento para poder ter sucesso lá no final. Tá? Isso. Pensando em aumentar o dente, às vezes você pode avaliar até a opção passiva, ver se o problema dele não é a gengiva, o sorriso gengival que esse paciente tem, você fazer a correção. E aí você poderia ganhar espaço para aumentar esse dente dele também, fazendo a faceta. Ou às vezes até fazer uma cirurgia periodontal, um aumento de coroa, pode ser. Sim, expondo. Uhum. Isso. Muito bom. O senhor, fazer uma pergunta polêmica. O senhor adepta àquela técnica do BOPT? De tratar, a gente faria o aumento, na verdade, forçando o espaço biológico do paciente. Então, eu jogaria o material para cima para poder forçar a reabsorção daquele material, daquele espaço biológico, jogar para cima, né, o espaço biológico forçado pela prótese, né, ou pela restauração. Não, eu acho que não. Eu não faria isso, não. Eu faria um aumento de clínica, né? Uhum. Sim. O ideal fazer para você já fazer com previsibilidade, porque a questão é, se você forçar isso daí, o paciente vai ter um processo inflamatório que vai fazer tudo isso acontecer lentamente, né? Uhum. Só que é muito complexo para você colocar a resina composta nessa condição. Né? Para você colocar em excesso e você conseguir uma boa adesão, é complexo. Mas se você não conseguir uma boa adesão, você pode ter um inchamento, você pode ter problemas mais para frente e vão te fazer com que você tenha que substituir essa faceta, né?
Então, a gente tem que ter todas as condições técnicas para poder trabalhar e ter um bom resultado no material, né? Então, essa é uma condição que eu acho que dificulta bastante, inclusive para a gente fazer o contorno, né? Eu acho que aquela região na cervical, se eu ficar forçando, não seria uma boa coisa. Uhum. Beleza. Seria uma Muito bom, cirurgia. muito bom. Posso Pessoal, fazer mais uma? Claro, pode Larissa. falar. Vai lá, Larissa. Larissa, ó, provavelmente a Larissa vai ser uma das alunas, hein, Guto? Já sou. Tá, já Não, vai é. ser uma Alô do aluna Guto. do Guto. É, eu já vi alguns casos de alguns dentistas falando que não colocam fio retrator para poder fazer a colocação da resina, porque na hora que você polimeriza, alguns fiozinhos ficam presos e isso pode dar uma inflamação no periodonto. O que você acha sobre isso? Eu acho que os dentistas deveriam comprar um bom fio afastador, que não solta um pelinho. E você tem que colocar assim, porque se você souber colocar o fio afastador, você afasta a gengiva, você cria o espaço, ele fica abaixo da sua área de preparo, você consegue colocar a resina assim, de uma forma bem tranquila. Se você não afastar a gengiva, da forma adequada, vai ficar saindo fluido do sulco, você vai ter contaminação, você não vai ter uma boa adesão, e a sua resina composta também vai contaminar. Corre o risco de contaminar com o sangue, né? E aí ela vai ficar um pouquinho manchada. Então, assim, eu diria, coloque o fio afastador, coloque de uma forma correta no paciente, de preferência saudável, para não ter sangramento. Né? Mas, Entendi. Muito bom. Muito bom. Pessoal, foi especial esse encontro de hoje, primeiro porque eu me sinto muito orgulhoso de ter sido aluno do Guto, né, cara? Foi na época de mestrado, o Guto era o responsável pelo departamento lá, foi o cara que, tipo, deu vários toques, um ser humano fantástico. Tenho um puta carinho por você, Guto, sem falar, logicamente, que eu sou seu fã, velho, entendeu? Na minha opinião, você é um dos maiores pesquisadores. Você e o André são um dos maiores pesquisadores hoje, né, do mundo, né? Na área de resinas, na área de dentística, eu tenho muito orgulho de ter podido, né, ser seu aluno. Olha quem está aqui, a Gabi. Oi, Gabi, tudo bom? Muito bem, minha co-orientadora da minha dissertação de mestrado, legal. E, gente, como o professor Guto falou, ele está lá em Recife no próximo mês, né? Teremos esse curso de resinas injetadas, de várias técnicas de resinas diretas, de facetas em resina, na realidade. As inscrições estão abertas, existem algumas vagas ainda, então fiquem à vontade para nos procurar. Né? A gente está fazendo essas divulgações, podem procurar a gente, deixando o contato aqui para vocês no Instagram, no Facebook, tá? Pode procurar diretamente a Secretaria do RID, para que vocês possam fazer a inscrição nesse curso maravilhoso. É um divisor de águas e eu acredito que será muito proveitoso, né? É um curso que tem apoio da Quinelato, da Chopu, né? Dos nossos parceiros lá de Recife, e que eu e o professor Sérgio estaremos lá à disposição de vocês para apresentar a escola, para que vocês possam conhecer toda a infraestrutura que o RID Institute oferece para os nossos alunos, né? Guto, sem palavras, meu irmão, obrigado de coração pela possibilidade de estar aqui contigo hoje. É um orgulho, uma honra imensa. Sérgio, fecha a conta aí. Muito bom. Eu já tenho até um aluno aqui, sou eu, para o curso. Já tem um aluno. Vale a pena. Guto, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de ter tirado esse tempinho aí para a gente na segunda-feira à noite. Eu acho que o pessoal gostou muito, eu gostei muito aí da apresentação, muito legal. E aguardando você em Recife agora, Vive a Cores, né? Seja bem-vindo aí à casa. Você e o Léo. muito bom. Muito bem. Então, Guto, obrigado. Sem palavras para agradecer mais. Espero que, assim, você faz parte do RID, faz parte do nosso grupo, e é uma honra imensa estar aqui contigo, meu amigo. Uma boa noite. Muito bom. Obrigado. Lembrando, pessoal, vamos ter encontro na segunda-feira. Sim, inclusive o dia Deixa estava passar. aí. Teremos Isso. a aula agora, a interação entre a prótese sobre a prótese convencional e a prótese sobre implante, pessoal. O professor Newton Gurgel, o nosso novo coordenador de prótese, departamento de prótese do RID Instituto, né, que irá falar a respeito dessa interação. Então, não percam, dia 19, aula obrigatória para os alunos do RID, e vocês
do nosso grupo, com certeza também vão estar aqui com a gente, né? Temos uma agenda muito bacana esse mês, né? Esse mês, o próximo. Teremos participantes aí, convidados do mundo inteiro. Teremos pessoal de Portugal, teremos pessoal do Equador, da Colômbia. Então, não percam a nossa agenda aqui no RID, tá? Um abraço para vocês, um abraço no coração. Sérgio, até daqui a pouco, meu irmão. Até já você está por aqui. E Guto, já é você que está por aqui em Recife também. Obrigado aí mais uma vez. Tchau. Valeu. Pessoal, uma boa semana aí para todo mundo. Boa noite. Obrigado aí.